Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto tratado em matemática. E para isso, eu vou pedir para que você pegue o seu livro do EMAI, na primeira parte, lá na página 54. Nós vamos falar sobre sequência 9, medindo comprimentos. Bom, primeira coisa que eu quero te perguntar é se você sabe por que nós medimos as coisas. Bom, essa história começa bem lá atrás com os nossos ancestrais, há mais ou menos uns 5 milhões de anos, isso mesmo, bastante tempo. Os nossos ancestrais eram nômades. O que é isso? Eles viviam andando por vários lugares, procurando alimentos, caçando. E aí, o que aconteceu? Em algum momento, eles começaram a observar as coisas ao seu redor e começaram a perceber que em determinado lugar sempre dava aquele tipo de planta, que em determinado lugar, em determinada época, sempre nascia outro tipo de planta. E aí eles começaram a perceber que podiam controlar esse tempo, né? Sentiram a necessidade de controlar o tempo. Começaram a perceber o dia e a noite, as constelações, os períodos da lua. E assim, eles começaram a ficar nos lugares, a plantar, nasceu a agricultura. Eu estou resumindo bem essa história. E aí, o que aconteceu? Quando o ser humano, como nossos ancestrais, começaram a plantar, eles começaram a trocar mercadorias. Eu plantava arroz, meu vizinho plantava milho, o outro plantava mandioca, e aí a gente tinha que trocar para poder cada um ter os 3 tipos de alimentos, né? E aí, como é que fazia essa troca? Precisou também criar uma unidade de medida para que ninguém pegasse mais do que o outro, para que não houvesse injustiças, para que não tivesse nada, o outro pegou mais do que o meu, ou eu peguei mais. Então, a unidade de medida, a necessidade de medir, ela vem com a padronização, com o acordo, né? Eu entro num acordo com o meu vizinho que tantos palmos de mão vão ser para o arroz, para o milho, tantas unidades de mandioca, de batata. A gente os ancestrais usaram os dedos, a palma da mão para medir, aqui o antebraço. Então, lá atrás já se sentiu essa necessidade de medir as coisas, né? E aí, hoje, nessa unidade, nós vamos trabalhar os instrumentos que usamos hoje para medir. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho na minha casa para usar como unidade de medida, tá? Então eu tenho lá na minha cozinha uma xícara que é usada para fazer receita, um copo que as pessoas sempre falam que é o copo de requeijão, que tem praticamente na casa de todo mundo. Eu também comprei nessas lojinhas de R$1,99 várias colherzinhas que são medidas para fazer bolo, para fazer pizza, para fazer tempero. Então aqui eu tenho várias medidas. Tenho também um copo medidor. Às vezes tem gente que tem jarra com todas essas medidas, né? E aqui eu tenho grama, eu tenho mililitro, eu tenho 1/4, 1/3, 3/4. São outras unidades de medida também para líquidos e também para farinhas. Depois, eu peguei uma régua que é muito usada na escola. Essa minha aqui tem 30 centímetros. Eu também tenho aqui uma fita métrica. Ela tem 1 metro, não vai nem caber aqui. Muito usado por costureiras para confecção de roupas. Eu também tenho uma trena. A minha trena tem 3 metros, mas tem trena de 5, de 10. Conforme o tamanho dela, ela é usada para medir lugares maiores. Por exemplo, terrenos, cômodos de casa, paredes.
Então, ela é um instrumento para medir coisas maiores. E aí eu tenho também uma balancinha de gramas para ser usada na cozinha. Uma balança maior para medir o peso das pessoas. Essa fica lá no banheiro. E aí eu quero até te chamar a atenção para a palavrinha grama. Quando eu falo de unidade de medida, eu digo o grama, tá? Porque eu estou tratando do quilograma. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, quando eu vou em algum supermercado, padaria e vou pedir gramas, eu vou pedir assim, 500 gramas, 50 gramas, 30 gramas, 100 gramas, mas sempre usando no masculino, não vou pedir 500 gramas. Por quê? Porque quando eu estou falando a grama, eu estou me referindo àquela grama do quintal, verdinha, que a gente gosta de pisar, que traz pra gente energia positiva. Então, eu até anotei aqui para você não se esquecer. O grama, 500 gramas, a grama do quintal, tá? A grama do jardim. Isso aí é um detalhezinho que é legal a gente falar aqui em matemática também. Nós aprendemos tudo nas nossas aulas, né? Bom, aí, lá no seu livro, aqui, você vai fazer a atividade 9.1, que também fala sobre todas essas coisas que a gente falou de unidades de medida, de instrumentos de medida, né? Objetos que usamos hoje. Depois você vai fazer uma atividade com a reguinha, tá? Se você tiver uma reguinha de 20 centímetros aí na sua casa, dá para fazer bem legal também, tá? Depois você vai lá para a página 56 e aí você vai fazer algumas medidas com objetos simples que você vai ter na sua casa. Lápis, tampo de carteira, a gente não tá na escola, você pode medir uma mesa na sua casa, tá? Livro, depois você pode colocar também caderno, algum porta-retrato, alguma caixinha. Então, você vai anotar o objeto e quantos centímetros você conseguiu ver que ele tem, tá bom? Bom, lá na atividade 9.3, nós vamos trabalhar com a fita métrica. Se você tiver em casa, joia, dá para fazer. Se não tiver, não tem problema. Você vai fazer o dia que você tiver a oportunidade de estar com uma fita métrica, tá bom? Bom, aqui na atividade 2, sempre tem assim, o comprimento da sala de aula, a largura da sala de aula. Você não está na sala de aula, infelizmente. Então, você vai fazer da sala da sua casa, tá? O tamanho da porta, o tamanho da sala. Então, isso daí a gente vai adaptando conforme a nossa realidade hoje em dia, tá bom? Lá na atividade 9.4, você vai fazer os números, você vai completar essa tabela aqui de número, tá? Que vai do 100 até o 200. Então, nós vamos trabalhar a sequência numérica do 100 até o 200. Eu espero que você goste de fazer essa atividade. Espero que você aprenda com tudo isso que a gente falou aqui. Eu quero que você possa indicar esse vídeo para alguém, dá um joinha aí pra gente, né, no canal, e faça os seus estudos com muito carinho, com muita vontade, dedicação. E já sabe que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, mandando uma mensagem através do nosso grupo, que eu vou estar lá com toda a disposição para responder para você, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus!